Se você construir, eles virão. Muitas alegações foram feitas contra ele. Investigadores estavam checando algumas delas, inclusive se ele estava dormindo no ginásio em vez de fazer a patrulha, se tinha escurecido ilegalmente os vidros do seu carro particular e se tinha tentado usar seu distintivo para se livrar de uma multa em outra jurisdição. Estava sendo investigado até mesmo por ter transado com sua ex-esposa numa viatura durante o serviço. O policial Jake Coley sentia-se constantemente perscrutado, como se um microscópio estivesse sempre apontado para ele. Não confiava em seus líderes, não confiava em seus colegas e ninguém confiava nele. Os outros policiais pegavam no pé de Coley regularmente. Ele não era bem-vindo ao grupo e eles faziam questão de que ele soubesse disso. Zombavam dele e pregavam-lhe peças. Colocavam lixo em seu carro, por exemplo, e bloqueavam a saída com um limpador de neve. Para os outros policiais, aquilo não passava de trotes divertidos, uma brincadeira. Mas para Coyle, era muito mais sério. O comportamento dos colegas fazia com que ele não tivesse uma sensação de confiança ou segurança psicológica no departamento. Chegou ao ponto de ele odiar ir ao trabalho. Queria apenas cumprir seu turno e ir para casa. Cada vez mais pensava em sair de lá e recomeçar em algum outro lugar. Já estava agilizando os papéis para ser transferido para outro departamento de polícia quando algo aconteceu. Quando Jack Coley chegou ao departamento de polícia de Castle Rock, CRPD, para ser o novo delegado, o que encontrou lá foi uma força policial que se parecia com a que tinha acabado de deixar para trás e com incontáveis outras em todo o país, assim como com muitas culturas corporativas hoje em dia. Um lugar onde muitas pessoas se sentiam subestimadas e ignoradas. O que nos diziam, basicamente, é que éramos substituíveis e que havia centenas de pessoas à espera de nossos empregos, disse um dos policiais descrevendo o que era o CRPD antes da chegada do delegado Coley. Calouros não se sentiam confortáveis para apresentar suas ideias, disse outro. Era um lugar no qual os policiais podiam ser punidos se não aplicassem muitas multas. O delegado Coley sabia tudo sobre o departamento de polícia, que usavam multas e detenções como as únicas métricas para avaliar o desempenho. Quando era um jovem e ambicioso policial em início de carreira em Overland Park, no Kansas, em 1986, ele mesmo tinha escalado os níveis hierárquicos tratando de alcançar as metas que seus superiores tinham estabelecido para ele. Se queriam que aplicasse determinado número de multas, ele conseguiu o dobro. Com o decorrer dos anos, deu-se conta de que esse alto desempenho acabava se dando às custas dos policiais da cultura da atividade policial. Assim, quando lhe ofereceram o cargo de delegado do DP de Castle Rock, ele agarrou a oportunidade. Era sua chance de provar o que pode acontecer numa força policial com uma cultura construída sobre confiança e não sobre multas aplicadas, obediência cega ou insegurança quanto ao emprego. Uma das primeiras ações de Coley como delegado foi ter conversas com cada um dos membros da organização, cada policial e cada membro do pessoal. Durante essas reuniões, muitas pessoas lhe disseram que havia anos estavam pedindo que uma cerca fosse construída em torno do estacionamento, que era uma área de asfalto aberta e exposta em torno da sede do CRPD. Policiais e funcionários reclamaram que quando deixavam o trabalho à noite, quando tudo estava quieto e escuro lá fora, tinham medo de ir até seus carros. Não sabia se havia alguém escondido esperando para atacá-los. Durante anos, a administração lhes tinha dito que aquilo não era uma prioridade.
que havia coisas mais urgentes do que uma cerca nas quais gastar dinheiro. Coisas mais relacionadas com o trabalho policial, como novas armas, novos carros. Ficou claro para Coley que as pessoas que trabalhavam no departamento não se sentiam apoiadas por seus líderes. O novo chefe teria que construir um círculo de confiança primeiro. Sem ele, nenhuma mudança de Coley iria funcionar. Assim, em pouco tempo foi erguida uma cerca em torno do estacionamento. Essa simples ação fez com que todos percebessem que as coisas iam mudar. Foi em uma série de coisas aparentemente pequenas que enviaram uma mensagem profunda aos funcionários. Eu ouço você e me importo com o que você pensa. Um círculo de segurança é uma condição necessária para que exista confiança. Ele define um ambiente no qual as pessoas se sentem psicologicamente seguras entre seus colegas para se mostrarem vulneráveis. Seguras para admitir erros, apontar lacunas em seu treinamento, compartilhar seus temores e ansiedades e, é claro, pedir ajuda confiantes que os outros vão apoiá-los em vez de usar essa informação contra eles. Foi durante essas conversas preliminares que Coley se reuniu com o policial, entre aspas, policial problemático Jake Coyle. O delegado sabia que a corregedoria tinha inocentado Coyle das alegações mais sérias contra ele. Umas poucas infrações, no entanto, foram provadas verdadeiras, como ter escurecido ilegalmente os vidros de seu carro particular. Nenhuma delas é importante, mas juntas seriam suficiente para demitir o jovem policial. O chefe Coley poderia olhar para Coyle, pensar baixo desempenho, baixa confiabilidade, e mostrar-lhe a porta. Mas Coley suspeitou de que a cultura anterior é que era tóxica, não o policial. E se ele estava trabalhando para mudar a cultura, então seria adequado dar àquele policial uma segunda chance. Para muitos líderes de mentalidade finita, uma decisão seria considerada arriscada demais, porque manter um funcionário que tinha demonstrado ter um desempenho baixo e não ser confiável. No entanto, em vez de desistir de Jake Coyle, Coley lhe deu uma suspensão não remunerada de 3 dias. Coley lembra-se de o delegado lhe ter dito: essa é a sua oportunidade de dar uma reviravolta total. Coyle sorri quando conta o resto da história. Abre aspas. Ele basicamente estava dizendo: eu acredito em você. Meu emprego era basicamente a única coisa que me restara. Já tinha perdido tudo mais. Então eu disse: está bem, vamos fazer isso. Fecha aspas. Com essas palavras, Coyle mostrou que sabia que aquilo daria trabalho. Se seu chefe queria que ele construísse uma cultura de confiança, ele teria que agir de um modo que valorizasse essa cultura. Relacionamentos de confiança requerem que ambas as partes assumam riscos, como no caso de começar um namoro ou de fazer amigos. Apesar de uma das pessoas precisar assumir primeiro o risco de confiança, a outra que a certa altura demonstrar reciprocidade para que o relacionamento tenha uma chance de ser bem-sucedido. Numa organização, é responsabilidade do líder assumir o risco primeiro, construir um círculo de segurança, mas depois cabe ao funcionário agarrar a chance e entrar no círculo de segurança. Um líder não pode forçar ninguém a entrar no círculo. Mesmo em equipes de confiança fortes, haverá alguns que se recusam a entrar, especialmente em equipes com
um histórico de priorizar o desempenho em vez da confiança. Isso não quer dizer que essas equipes sejam tóxicas, só que precisam de mais tempo. A verdadeira confiança leva tempo para ser desenvolvida, e algumas pessoas têm mais dificuldade para se abrir. O processo de construção de confiança é arriscado. Começamos assumindo riscos pequenos, e se nos sentimos seguros, assumimos riscos maiores. Às vezes, há percalços. Então tentamos novamente, até que, por fim, sentimos que podemos ser totalmente nós mesmos. Confiança tem que ser contínua e ativamente cultivada. Para Cawley, dar a Coyle uma segunda chance para mostrar seu potencial numa cultura mais saudável era só o começo. Ele se envolveu pessoalmente com o crescimento de Coyle, treinava-o o tempo todo, checava-o com muita frequência e mantinha registros de como estava se sentindo no emprego, assegurando-se de que os supervisores diretos de Coyle fizessem o mesmo. O delegado deixou bem claro que Coyle era responsável pelas próprias ações e lhe ofereceu um espaço seguro para se expressar sem medo de ser humilhado. Sem medo de ser humilhado, provocado ou sofrer retaliação. Coyle, por sua vez, teria que aproveitar o espaço seguro que Cawley estava construindo para expressar seus sentimentos e pedir ajuda quando precisasse. Também se esperava dele que se comportasse de modo consistente com os valores da organização. E funcionou. Hoje, a cultura do Departamento de Polícia de Castle Rock está totalmente transformada. É um lugar no qual a confiança tem trânsito livre. Jake Coyle tornou-se um dos policiais mais respeitados e dignos de confiança do CRPD e é responsável pelo treinamento de novos recrutas. E o delegado Cawley, sempre em busca da verdade, ainda realiza suas sessões de conversa.